para o domingo, Marcão, o que a gente pode esperar para que você frise? Você já falou, isso também já está no nosso canal, mas assim, domingo, o que esperar desse trio de arbitragem? Poderia ter árbitro melhor para o momento, sendo bem direto, bem franco? Só se fosse o Wilton Sampaio, que eu não acho que é tão melhor do que o Ramon. O Wilton, eu acho que com mais experiência, mas o Daronco está desgastado pelo último jogo que ele teve. O Voaden, acho que se vier aqui no Allianz, ele não volta, né? Até por razões óbvias da última atuação que ele teve. Você teria um Jean-Pierre aí, o nosso Dominique Toretto. Mas ele apitou recentemente, né? É bem recente, então, assim, é um nome que a comissão está vendo com bons olhos. Ele é muito novo, ele tem 32 anos, Marcão. É, bem novo. Ele é novo para esse jogo, tanto que ele está blindado. Os dois bandeiras dele, apesar do Fabrício ter até acontecido essa história que eu mencionei dele, é bastante experiente, e o assistente 1 é o Kleber Lúcio Gil, é um árbitro com mais de 1000 jogos. Então... Mas assim, Marcão, a gente fala 32 anos é jovem, 40 anos é velho. Qual a vida útil também de um árbitro, cara? 5 anos, é dos 35 aos 40, que tá bom? O árbitro hoje, ele vai ascender, começar a fazer jogo de, vamos dizer assim, né? Qual que é a cronologia da carreira? Ele começa a apitar uma 1, ele começa a fazer um paulistão ali com 23, 24 anos, quando ele entra bem novo. Quem entra um pouquinho mais velhinho ali, depois que terminou a faculdade, vai apitar com uns 28. Esse cara vai começar a fazer CBF, Série D e C por uns 2, 3 anos, depois ele faz B e vai começar a intercalar com a A. Então, na verdade, ele está pulando um pouco de etapa. Ele deveria estar apitando Série B. Mas ele começou a apitar Série B e começou a ir muito bem, e a gente começou a ter muito problema com os consagrados. E aí deram um jogo para ele, ele já fez alguns jogos. Ele foi o árbitro do Palmeiras e Ceará, o primeiro jogo do campeonato. Meu Deus do céu. Ele fez Corinthians e Ceará lá no Ceará, o jogo dos golaços, lá que o Ceará ganha do Corinthians de virada. Peraí, então, ele fez aquele jogo horrível, o primeiro jogo do Palmeiras, em que houve aquele monte de reclamação. É esse mesmo árbitro. Mas ele também fez Palmeiras e Atlético Goianiense. Entendeu? Então, assim, você tem uma evolução, porque o cara assusta, Costa. Ele vai num jogo com 30 mil, ele é de uma outra federação, ele não é acostumado com uma pressão como tem aqui em São Paulo, ele é de Santa Catarina. Qual que é a tradição do futebol de Santa Catarina no Brasil? É 0. Então ele não é acostumado com essa pressão, ele vai sendo jogado à arena, e assim, o Lelê que faz campo, você pega o árbitro que fez o primeiro ano dele de A1, ele vai ter um comportamento com você, ele vai chegar tímido. 2, 3 anos depois ele já chega te chamando pelo nome, não chama? Quando ele cumprimenta você? É mais ou menos isso. É assim que funciona, né? Você vai pegando com o tempo, você vai ficando mais íntimo, vai ficando mais... Mas assim, eu até com relação a esse nome, eu acompanho algumas partidas desse árbitro. O que eu penso basicamente é o seguinte: essa questão de ser jovem, eu vou tentar olhar com um bom olho, porque eu acho que assim, ele pode causar uma surpresa ainda. Os outros veteranos já não causam mais surpresa. Eles já são aquilo que eles são e ponto. Eles já iam fazer, para mim, uma péssima arbitragem. Esse aí, eu não sei. Esse pode ser que faça uma grande arbitragem, pode ser que seja mais um desastre. Mas ainda tem essa questão da dúvida. Mesma coisa aquele jogador, sabe quando você tá... o atacante não dá mais certo. Põe o da base, porque o da base, pior que o que tá, não vai fazer, e de repente, se ele fizer alguma coisa melhor, já vai surpreender e já vai, né, pegar. Então eu vejo com esse olhar melhor que Daronco, melhor que Voaden, o Wilton Pereira Sampaio. Eu não aguento mais os jogos com o Wilton, cara. O Wilton conversa demais, o jogo não flui, os caras fazem cera, sabe? O jogo, ele não tem impulso para comandar jogo aqui, mas vai comandar jogo de Copa do Mundo, sabe? Uma coisa meio maluca. Enfim, eu prefiro ter essa possibilidade, viu, Marcão, de ter essa surpresa. De repente o cara vai lá e apita bem, porque ele é um cara novo ainda, tem estrada, tem caminho, e ele não tá ainda com aquela personalidade dele formada, né? Igual a gente falava, lembra o Voaden no começo? Eu gostava do Voaden no começo. Sim, era um cara que deixava o jogo seguir. Hoje não, hoje ele virou isso que ele tá virando aí. O Voaden, esse cara talvez ele foi não... uma das
formou. Desculpa, Lê, desculpa, só para a gente até poder consumir mais desse assunto que a galera está gostando e que é importante. O Voaden, no começo, eu acho que foi o começo mais promissor dos técnicos que eu vi. Era só elogio, ele sabia deixar o jogo correr, ele não dava chance para a cera, só que ele apitava as faltas que tinha que apitar. E, de repente, cara, ele virou uma chavinha que ele virou um dos piores árbitros que eu já vi em campo. E olha que a gente já viu, com a idade que a gente tem, a gente já viu árbitros horríveis.